Em 11 de abril de 1963, a encíclica Pacem in Terris, de João XXIII, consagrava o direito de todos os povos à independência. Nessa mesma altura, tropas portuguesas combatiam já em Angola e na Guiné os movimentos independentistas. Na Guiné, a luta armada de libertação rebentara pouco antes, em janeiro, depois de várias tentativas feitas pelos dirigentes independentistas para que Salazar aceitasse uma concessão pacífica da independência, o PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, decidira-se também pela via armada, 2 anos depois do início da guerra em Angola. A pequena Guiné viria a revelar-se como a mais difícil das 3 frentes de combate das Forças Armadas Portuguesas. No decurso da guerra, 42 mil militares portugueses enfrentaram cerca de 7 mil guerrilheiros do PAIGC, sendo os combates de maio de 73, pouco tempo envolvido sob o assassinato de Amílcar Cabral, a 20 de janeiro, considerados os mais duros de todos os travados pelas tropas portuguesas na guerra colonial. É dessa guerra, desses anos de guerra por que passaram 42 mil jovens portugueses, que nos fala o documentário da autoria de José Barahona, Guiné, Anos de Guerra, que vos convido a ver. E para falar sobre ele e sobre esta guerra, tenho em estúdio o José Barahona, que para a realização deste documentário entrevistou muitos dos principais protagonistas de um lado e do outro deste conflito. E também outro realizador, este guineense, o Flora Gomes, cujo primeiro filme, Morto Nega, narra precisamente a luta de libertação levada a cabo pelo PAIGC e também algumas desilusões sobre a transformação dos combatentes uma vez chegados ao poder. António Marcos Lopes, hoje tenente-coronel, combateu na Guiné e aí foi ferido na zona de Jeba. Luís Cabral, irmão de Amílcar Cabral, militante do PAIGC, ex-presidente da Guiné-Bissau, deposto por um golpe de Estado encabeçado por Nino Vieira e agora a residir em Portugal. E Mário Pádua, médico, que nesses anos de guerra desertou do exército português em Angola e foi, algum tempo mais tarde, trabalhar como médico nas zonas libertadas do PAIGC. Para já, vamos ver o documentário do José Barahona com produção de Pedro F., ele próprio um ex-combatente na Guiné. Chama-se Guiné, Anos de Guerra e tem aviso prévio. Algumas imagens são violentas, algumas frases também. Mas poderia o retrato de uma guerra ser isento de violência? Vamos ver o filme. Ia-se para a guerra porque era um dever. Era o exército português, independentemente de regimes, eu não servi regimes. Servi no exército português. Era assim que pensava na altura. A farda que eu vesti não foi farda de regime nenhum. Foi farda do exército português. De maneira que era um dever para que me chamavam e encarei como esse dever. Filo, com a convicção de um dever que devia ser feito. Essa coisa de dizerem vocês lutaram ao lado de portugueses e contra vossos irmãos. Isso é uma palavra mal interpretada. Porque nós lutamos como portugueses. Não é ao lado de portugueses. Não. Lutamos como portugueses. Espera aí. Oriundos de África, nascidos na Guiné. Portugueses. Na altura em que eu desertei, eu classificava, avaliava, porque há sempre um risco, também não sou um louco, não é? E avaliava as minhas chances de sobreviver em 70%. Depois de ter passado, acho que me tinha enganado, que era o contrário, que as minhas chances de sobreviver eram de facto muito mais pequenas. Mas pronto, consegui sobreviver e depois também senti que devia provar aos africanos que nem todos os portugueses faziam mal aos africanos, nem todos os portugueses estavam com os fascistas, com o colonialismo, que havia portugueses. Salvaram o nome de Portugal. Eu sempre senti isso também como um dever de patriota. Não, eu não tinha conflito interior absolutamente nenhum, porque o tal regime paternalista, ditatorial não era, mas paternalista, completamente de acordo, com alguns aspectos repressivos que escusava ter tido, não era necessário, não é? Mas esse regime, eu vivi, sei lá, até 1974, basta esse regime, não é? Mas eu sempre disse o que quis, nunca ninguém me chateou por isso.
A Guiné era uma província portuguesa, como Açores é, a Madeira é. Há pessoas que optam por outra nação e outros que optam por nação própria. Eu optei para a minha nação própria. Então, foi assim que eu fiz. Eu optei para a minha nação, que é Portugal. E então, combati para Portugal. Foi assim. E não estou arrependido do ter feito. Viva Portugal! Manhã cedo chegámos à unidade onde se preparava uma operação. A parada, a que foi dado o nome de Alferes Ferreira de Almeida, evoca-nos a memória desse e de tantos outros bravos que tombaram já em defesa da nossa soberania na terra ardente da Guiné. Como em todos os aquartelamentos que visitamos, a camaradagem é que reside em grande parte a chave do êxito alcançado pelos nossos soldados. Entre as operações, conversa-se, descansa-se ou lê-se o jornal. Aqui, a diferença de cor não conta, quando o ideal é o mesmo. Arranjam-se naturalmente novos motivos de distração para ajudar a passar o tempo. As horas livres são vividas com alegria e jovialidade pelos nossos soldados, que vão assim arranjando também amigos dos pequenos habitantes da floresta. Ao anoitecer, parte a primeira coluna em direção a Feijão Quito, onde chegamos de madrugada. A operação principia poucas horas depois. Às 5h30, fomos a caminho. A partir de agora surge o perigo a cada passo e de um momento para outro podemos cair numa emboscada. Precede a coluna uma secção de sapadores que pica a estrada fazendo a detecção de minas. O detector eletrónico sonda o solo. Não vai haver qualquer engenho oculto no terreno por onde a coluna terá de passar. O inimigo mina frequentemente as estradas e por isso todo cuidado é pouco. E só assim se compreende que os nossos soldados detectem normalmente 90% das minas colocadas. Conhecendo o modo eficiente como os nossos soldados atuam na detecção de engenhos explosivos, os terroristas passaram a utilizar as minas de madeira ou plástico, cuja presença não é assinalada pelo detector eletrónico. Daí, a necessidade de se picar cuidadosamente a estrada. Como calculará, eu já pensei sobre esse assunto muitas vezes, não é? E nós temos que ver que a história tem 5.000 anos, tem sido até hoje
praticamente, e então nos princípios, é uma cronologia de guerras. Desde que a história apareceu na Suméria há 5.000 anos, tem havido uma cronologia de guerras até hoje. Tem, por conseguinte, a gente quase pode deduzir, e é verdade, que a guerra existe paralelamente com o homem. E a gente tem que saber é conviver com ela e evitá-la o mais possível, porque é uma atividade violenta, onde se morre e onde se mata. Frase que a minha mulher me disse um dia que dói cá dentro. E que ela diz que tem saudade dos seus maus. Que diz pouco, diz muito, não é? E revolta. E revolta. Magoa. Há coisas que nós, por vezes, nem deitamos cá para fora, não é? Esta é uma frase muito dura, muito... Se eu fosse um choraminho, eu começava já a chorar. Só que eu não choro há 30 anos. Não é difícil. Quando vejo um colega meu, por exemplo, esse a cair ao meu lado, não é difícil matar. Era bom que não houvesse guerra. Mas quando houver, é bom que nós participamos. Tenho vontade, nascia sempre assim. Não posso estar, não, eu gosto de estar baixo de fogo, pronto. Assim, balas a cantar em cima de mim, morteiros a caírem, canhões a cair. Gosto. Mas nunca mais pude encontrar. Chamei por ti de Era exatamente isto. A guerra é exatamente isto. as ruínas. Quando eles viam a nossa tropa desembarcar, tentavam fazer-lhe uma barreira para que não explodissem, porque qual seria o objetivo das tropas, das nossas tropas? Era destruir os acampamentos deles, Transportavam alguns para os desorganizar. na minha pessoal ruína. Portanto, eles, A palavra ganhou forma. eu Guiné não sei o que é que estão ali a fazer, mas dá-me a ideia que estão a prestar socorro ao indivíduo. Deve ter ali ferido que deve estar a prestar socorro. Guiné era a minha fome. Guiné era o nome das fontes. É uma ocasião muito chata quando uma pessoa tiver um camarada morto ao lado, no mato, e alguns feridos no mato à espera de evacuação. E não sabem o que é que vai acontecer antes de vir a evacuação. Eu antes de chegar ao helicóptero. Sim, são momentos sempre angustiosos, porque não se sabe se tipo morre, se não morre, os ferimentos, não é? Então, traidor, que é quem nos rouba o pão, o tenoroso desertor, que a guerra dizer não. Já viram agora? Já viram agora? Ver um colega assim, aí a mesquinhar, ai, um gajo não sentia nada senão vingança. Guiné É só vingança. Eu, graças a Deus, nunca tive um ferido, não é? era o nome das Nunca tive uma morte. Mas, porra, Eu senti a pena. O meu colega foi ferido na mata, com esse tipo. quer dizer, pena é outra coisa. Agora com vontade de vingar também. Pois. Havia uma situação de raiva, de ódio, naquelas alturas. Por isso podia passar pouco tempo, mas naquele momento era aquilo que existia, era, se eu apanhasse tipos, estrangulavam. É lógico que isto acontecia. Acho que para compreender
e todo esse interesse que se verificou no Amílcar pela libertação das nossas terras de Guiné e Cabo Verde, temos que analisar a situação em África na altura. Quer dizer, a luta de libertação da Guiné e Cabo Verde não é um caso isolado no continente africano. Estamos em face de uma África, após a Grande Guerra de 1945, que começa a evoluir e começa a estender à independência na África Ocidental e nos outros pontos da África também, não é? E foi nesse quadro que o Amílcar, que sempre se interessou pelo povo e pelos seus problemas, começou a ver que havia uma possibilidade de evolução, de evolução que nos primeiros tempos não se pensava numa evolução através de uma luta, de um conflito armado, não? Era uma evolução que seria o resultado do governo português, de então compreender essas transformações em África e compreender também que não era possível que continuassem ilhas coloniais, digamos assim, num continente africano completamente livre e independente. Não é? Então começou a mobilização clandestina, mas o objetivo inicial era convencer o governo português que devia negociar com os nacionalistas e aceitar o princípio que os povos coloniais tinham direito à autodeterminação e à independência. Por conseguinte, quer dizer, o PAJC veio com propostas, aliás, eu fui portador de uma delas, tivesse, não sei se devo dizer honra, mas tivesse privilégio, que é um bocadinho diferente, de levar essa carta. Foram várias propostas, mas essas propostas estavam eivadas de princípios marxistas-leninistas. Daí que não nos era possível, dada a posição política que assumimos nesse campo, nessa luta de ideologias. Guerra! Guerra! Todas essas tentativas não tiveram sucesso, não tiveram qualquer resposta do governo português, que aumentou as suas forças na Guiné e, bom, em 59 houve então o início das repressões, que depois se foram sucessivamente de acordo com o avanço da luta. Então nós tivemos que aceitar que não havia outro caminho que não fosse o caminho. Era um aspecto mais avançado da luta política. Madrugada em Lisboa. Estes rapazes que aqui vemos vieram dos mais variados pontos do país. Alguns deles de muito longe, atraídos pela vida do mar e seguindo a tradição de um povo que foi sempre de soldados e marinheiros, deslocaram-se a Lisboa para se alistarem como voluntários. Alvoroçadamente correm ao encontro de uma nova vida. Essa nova tarefa, cujo peso nem sequer podemos avaliar, é desafio lançado à geração presente e vai ser uma das maiores provas da nossa história. É preciso ter o espírito preparado para ela. Exigirá de nós grandes sacrifícios, a mais absoluta dedicação e, se necessário, também o sangue das nossas veias, como já foi noutras partes. Esta emboscada começou depois de um sinal de tiro de pistola com alguns rebentamentos de granadas de morteiro. E os nossos rapazes reagiram como se vê. Mata densa, por vezes impenetrável, pântano, com toda a dificuldade que tem a guerra num pântano. Uma tropa que é agarrada no meio de um pântano e é batida da margem de um pântano fica numa situação extremamente penosa.
é terrível, é medonha. A gente não sabe para que lado devemos correr, não sabemos onde é que devemos enfiar a cabeça. Eu lembro-me que fiquei onde estava, quase paralisado. Ao meu redor rebentou umas meninas antipessoais, de pessoal que ia a caminhar ao meu lado. Eles ficaram umas sem pernas, gravemente feridos, enfim. Simultaneamente, isto foi uma emboscada, simultaneamente há uma série de rajadas, eles usam muito isto, não é bem aquela coisa tiro direto, é uma série de rajadas para o grupo, para desbaratar o grupo, para desfazer e para desmoralizarem. Há uma série de rajadas e é esse rebentamento, e essa série de rajadas é simultânea. É diabólico, uns gritam, outros choram. Eu lembro-me que na altura fiquei quieto, fiquei imóvel, não é? Depois, passado uns minutos, é que a gente diz ao pessoal para ficar onde está, para ficar quieto. Aí é que passamos a raciocinar, não é? Portanto, eu senti que ia morrer. Eu senti que ia morrer, porque eu se lembro quando foi o impacto, eu lembro fui tirado contra uma parede, caí no chão, lembro-me de vozes, de muitos gritos. Passaram-se na minha mente algumas imagens boas que tive na minha vida, da infância, da minha mulher, do meu casamento, e senti que ia morrer. Depois acordei fora já do quartel, em cima de uma viatura militar, estava a chover. Lembro perfeitamente dessa imagem da água fria, da chuva a cair. Mas a sensação foi de morte. Um pormenor que me marcou muito na altura do meu acidente foi a imagem, tanto que quando foi da cegueira, da destruição dos olhos, a imagem branca toda ensanguentada, que foi a visão que tive. A última visão foi de tudo branco, mas tudo ensanguentado. Ainda hoje guardo essa imagem, né? Às vezes guardo me vem à ideia essa imagem. Foi uma coisa horrível. Mas João Silveira, lembras que tudo isso, esse isolamento que nós sentíamos todos, não era o isolamento por acaso. O próprio regime, na altura, impunha esse isolamento porque eles não queriam que o povo de Lisboa, e só falo do povo de Lisboa, soubesse o que é que os muros do hospital, a Estrela e o Anexo, tinham lá dentro. Sim. Os despojos humanos, os mutilados estavam... Eles tentavam a todo custo que nós não viéssemos para a rua, que tivéssemos um mínimo contacto com o exterior. Era por isso que eles não falavam em centros de reabilitação. Oficialmente, Portugal não estava em guerra. Lembro-me perfeitamente de estarmos algumas noites no Hospital Militar, os três juntos, pedíamos cerveja, tabaco, fumávamos os três, mas, por exemplo, aqui o meu camarada Silvério, que na altura, com uma deficiência pesadíssima, sem mãos, ainda toda entrapada, era eu que, também cego, lhe ia com o dedo a palpar-lhe a boca e lhe dava a cerveja e o punha a fumar. Quer dizer, nós não tínhamos ali um apoio humano nenhum. Esta é uma imagem que vemos frequentemente. O governador-general Arnaldo Schultz, sem escolta e completamente desarmado, ser recebido com manifestações de excepcional carinho pela população negra. O general Schultz, que foi o primeiro governador e comandante-chefe da Guiné, fez um trabalho que não se pode menosprezar. Conseguiu manter a situação dentro dos limites aceitáveis. Mas, por exemplo, era uma pessoa que não aceitava operações fora das fronteiras. No tempo dele não se deu muita importância às Forças Armadas Africanas. Havia a guarnição da província, mas ainda não havia o que houve depois. A Guiné estava numa situação muito difícil. Havia a ofensiva do PIGC, tinha-se desenvolvido nos últimos 5 anos, portanto, entre 63 e 68, de uma forma muito agressiva. As tropas portuguesas estavam remetidas praticamente aos seus buracos. Ao fim de 2 ou 3 anos, também a portuguesa, toda a gente estava cansada da guerra. E, a partir daí, a situação da Guiné, sem um projeto, sem uma ideia,
fazer por fazer, começou a aproximar-se realmente de, não de uma situação catastrófica, mas de vários desastres. O General Spínola vai para a Guiné, nomeado ainda por Dr. Salazar. Vai para a Guiné porque é conhecido como um oficial de cavalaria, um guerreiro, e ele vai para a Guiné, num certo sentido, para ganhar a guerra. Reorganiza o dispositivo, cria companhias em termos de quadrícula, portanto em termos de fixação e de acompanhamento de populações, mas um pouco a exemplo do que também o PGC já fazia, cria unidades móveis que lhe permitisse ter a iniciativa do ponto de vista militar. E conjuga a ação militar com uma grande ação na área psicológica. Da Missão informa o emissor regional da Guiné. Conforme noticiamos, foram ontem inauguradas 32 novas moradias. À cerimónia presidiu o governador da província, o grande impulsionador da promoção socioeconómica das populações da Guiné. Nada lhes faltará, nem segurança, nem casas, nem assistência. A ação social levada a cabo pelas Forças Armadas do Ultramar, e nomeadamente na Guiné, tem sido a todos os títulos notável. Entretanto, a implacável máquina de guerra à subversão continua a funcionar. Nela tem importantíssimo papel a informação. Todo aquele que estiver arrependido, que deseje apresentar, mesmo que tenha lutado contra nós, será recebido e tentaremos recuperá-lo para uma vida normal. Bom, fez parte exatamente da estratégia do General Spínola de, através de uma manobra de ação psicológica, depois atrair o mais possível pessoas e elementos do PAIGC para o nosso lado. Essas conversações decorreram no chão manjaco. E, por exemplo, chegaram a um ponto em que o próprio General Spínola foi sozinho, acompanhado do seu ajudante, que era o atual General Almeida Bruno, e do piloto de helicóptero, falar diretamente com as unidades, com 2 ou 3 unidades militares do PAIGC. Pergunto eles que seriam bem acolhidas nas Forças Armadas Portuguesas, e eles ouviram atentamente. Tudo isto correu muitíssimo bem. O que lhe vou dizer não é uma opinião minha documentada historicamente, é uma opinião minha fundamentada nos factos que tive ocasião de colher e interpretar na altura. Creio que esta hipótese de paz, em que o Spínola comungava e aquele grupo comungava também, acabou por mobilizar também o próprio PAIGC, pelo menos naquela área. Também eles estavam cansados da guerra e aquela hipótese de paz era para eles sedutora. E creio que o PAIGC, que aceitara esta negociação, possivelmente para estabelecer uma nova contradição entre os militares e o poder político. O poder político, como sabe, o poder político de Lisboa não queria negociar. E os nossos combatentes, quando viram isso, quando se aperceberam disso, resolveram fazer o jogo. Levantaram-se minas nas estradas, deixaram-se os barcos entrar pelos canais que vão ter ali as zonas de oeste do país. Fizeram isso tudo. O objetivo era, de facto, prender o General Spínola. E nessa altura estava nessa frente o responsável da segurança do norte do país, que era o meu camarada Luís Correia. E então, quando ele chegou, porque nós, quando vimos que a coisa estava esse problema estava em marcha, na verdade, ele, como responsável de segurança, foi lá para ver o que estava a passar e em que medida os camaradas tinham, de facto, o controle da situação, não é verdade? Simplesmente eu aí, pessoalmente, mas isto é uma opinião minha muito, eu penso que o PAIGC, a certa altura, e porque tinha levado muita pancada e porque estava em queda, tentou ganhar tempo para poder rearmar-se. O que é que acontece? Acontece que, a certa altura, nós que não somos parvos, não é?
víamos o tempo passar e eles nunca mais entrarem em negociações. No dia em que o general se ia apresentar para aceitar a rendição das nossas tropas, claro, ele não apareceu e mandou os 3 majores. Não é? E o jogo já tinha demorado muito tempo. E numa reunião que era aquela em que integrariam as relações do pessoal do PAIGC integrando as Forças Armadas Portuguesas, os 3 majores e um alferes, o alferes Mosca, são assassinados. Foram mortos porque não era possível mantê-los como prisioneiros numa área tão difícil como aquela da área de Canchungo. A nossa ação, portanto, eu fui substituir os majores, continuou como se nada tivesse acontecido. Eu próprio continuei a fazer aquilo que o Passos Ramos fazia, a ter reuniões com a população a qualquer hora, sempre desarmado, embora tivesse sido criticado por isso, mas era necessário mostrar à população que nós estávamos convencidos que ela não tinha, e não tinha tido nada a ver com aquilo. Estávamos convencidos que o trabalho que estávamos a fazer ali era um trabalho extremamente interessante em proveito dela, e que ela o compreendia. Os primeiros homens seguem os guias naturais da Guiné, tão voluntários como os outros. Vieram oferecer-se às nossas tropas e passaram a lutar a seu lado, convencidos de que estavam a servir uma causa justa. Profundamente conhecedores do meio, entendendo os mistérios do mato e a estranha linguagem da floresta como ninguém, a sua ação é extraordinariamente útil. O grupo do Marcelino da Mata é outra coisa. São os grandes do cinema. O Marcelino da Mata é o homem mais violento que eu conheci na minha vida e porque tenho a maior das admirações. É um homem formidável. Ainda por cima, matou muita gente, é um facto, mas na guerra, não, um tipo não anda na guerra a fazer outra coisa. Puxei o marido para dentro de cabeça, pronto. Deu-me 4 passos à retaguarda, vem a mão de borrego. Enfiou uma cabeçada no vidro da janela da casa da guarda, entrei com o ar da janela, tudo e fui cá lá dentro. Limpei o sargento da guarda, depois dei a volta e abri o portão. Os outros entraram. Nunca tive, assim, uma operação em que eu disse, epá, estou a rasca, ou em que eu peço um apoio de avião, ou peço um apoio de helicóptero, ou peço um reforço da tropa. Nunca. Porque eu sei, quando vou para o mato, tenho informação dos homens que lá estão, quantos homens são, e sei quantos é que eu levo que chego para os enfrentar. Sempre foi assim. Se são 50, levo 3, 4. Se são 100, levo 5. Se foram mais, aí já levo o grupo todo. E então, não sei como é que fizeram, até que raptaram aqueles 2 soldados do batalhão 487, da companhia 487, que pertencia ao batalhão 490. Levaram o homem para o mato, despiram lá num espírito, e agarraram num pau, e espetaram ali no cu, e saiu aqui pela boca, depois puseram-lhe pé. O outro, mararam a perneira e cortaram na pista e meteram na boca. Depois então, um dia, íamos fazer uma operação. Entramos na mata, encontramos o gajo. Estava lá com o camuflado do rapaz, o relógio do rapaz, a bússola que o rapaz tinha na mão, e epá, tudo, sapato do rapaz, tudo vestido conforme o rapaz estava. Apanhamos o gajo, despimos-lhe a farda, fizemos a mesma coisa que ele fez o outro. Cortamos-lhe a pista e metimos na boca. A mesma coisa que ele fez o tal soldado branco, foi o que nós fizemos a ele. E fomos embora. Eu, quando fui para a tropa, venho para aqui tirar um curso, Minas de Armadilhas. E quando voltei para Guiné, encontrei a minha mãe em casa, parecia um palito. E perguntei-lhe o que é que acontecia. E ele disse-me que o pai já tinha morto o meu pai e a minha irmã grávida de 8 meses. Não, eu não era operacional. Nunca fui operacional. Eu era condutor, que ele sabe. Mas um dia, a vida calma e tranquila dos portugueses da Guiné transformou-se num sobressalto constante. O terrorismo assolou esta terra onde brancos e negros viviam e trabalhavam lado a lado em paz e concórdia. Os seus ataques traiçoeiros deixarão as suas marcas, é certo, mas a punição será severa. Vamos atacar
a direção do PGC no seu próprio ninho e vamos atacar o país que os apoia, que é o seu maior apoio, que era a República da Guiné-Conakry. Havia uma força de transporte e desembarque, era constituída por 6 pequenos navios, 2 lanchas de desembarque grandes e 4 lanchas de fiscalização grandes, que fez o transporte das forças, que além das unidades africanas que eu me referi, e que só entraram no plano 5 dias ou 6 antes, iam ser desviados, e até porque, enfim, levanta-me suspeita, e depois os homens do Front Nacional de Liberação da Guiné, é quem demos boleia até Conakry. Que nunca não passava pela nossa cabeça que a gente vai a Conakry. Nunca não passava pela nossa cabeça isso. Em capital de Conakry, não. Mas porquê? Porque era uma coisa... Quer dizer, a operação é tipicamente a operação de uma tropa especial. Uma tropa especial não pode negar uma operação dessa, porque é tipicamente a operação de uma tropa especial. Para saltar numa cidade dessa, onde a gente pensa que ninguém pode fazer, para fazer aquilo que a gente não pensa. Para salvar camaradas que está lá a perder vida. A Armada da República da Guiné, em 10 minutos, estava no fundo. Porque os nossos fuzileiros entraram com aqueles barcos muito rápidos, passaram por casco das lanchas, que eram lanchas que eles tinham, metiam uma mina de contacto e aquilo ia para o fundo, claro. As outras várias missões ficaram todas resolvidas. Os MiGs deviam ter sido destruídos no chão. Nós tínhamos informações que havia 6 MiGs, que eram verdade, 6 MiGs, que estavam no aeroporto de Conakry, o que não estavam. Foi o que falhou, e a gente chegou ao aeroporto de Conakry e não encontramos os MiGs. O comandante Alpuim Calvão, e nesse aspecto é sempre censurável por uns, não censurável por outros, eu não censuro, acho bem, que ele viesse embora, porque tinha que pôr o mais depressa possível um distanciamento da Guiné, da nossa Guiné, que não permitisse os MiGs irem para o ar, atacá-los e voltar, porque já não voltariam. A operação tinha 4 objetivos. Era libertar os prisioneiros, foi feita. Era afundar a marinha do PAIGC e tal, foi feito. Era dar um aval às estruturas do PAIGC, foi feito. Era apoiar o golpe de Estado, foi feito. Se o golpe de Estado falhou, nós não temos nada a ver com isso. Que foi cumprido foi a libertação dos prisioneiros. Do Amilcar Cabral e do Seco Touré, que havia instruções para os trazerem vivos ou mortos, não pudessem vir vivos. Isto é lógico, mas a ordem que havia era para trazerem vivos. Eu tenho a ordem da operação, a ordem de operações, e em nenhum ponto se diz que era se eliminar o Amílcar Cabral. Eu penso que nessa altura todo este conjunto de elementos conduzem à segunda fase dos nossos Pinot na Guiné, que é a fase de que era necessário um entendimento político com o outro lado. Já, portanto, no consulado do professor Marcelo Caetano, o Spínola tenta iniciar um processo de negociação com o PGC. Tenta de uma forma autónoma, ele era um homem que ia para a frente, nem sempre tendo cobertura política total, através do Senegal, através do presidente Senghor. Quando o Spínola está apresentado ao Marcelo, o Marcelo diz assim, corta tudo. Não. E o Spínola fica, mas não, corta tudo. Na Guiné admite-se uma derrota militar, nunca uma assistência política. E o Spínola aí escarabuchou, e é quando ele diz, eu compreendo que o senhor, como general, fique
chocado com estas palavras. Disse, não é como general, é como português. E, entretanto, há um episódio que é um episódio importante, que surge quando essa questão estava, enfim, numa discussão branda, mas numa troca de impressões branda, que é o assassinato do Amílcar Cabral. O assassinato do Amílcar Cabral, como é sabido, é algo que ainda hoje está envolto em algum mistério. Houve um punhado de gente que esteve ligado ao partido, foram militantes da clandestinidade em Bissau, foram presos pela PIDE, estiveram presos vários anos e quando foram postos em liberdade, foram enviados para Conakry para mobilizar a nossa malta contra a direção do partido. E a mobilização era muito simples, era dizer que era uma mentira, na verdade que nós sabíamos que era mentira, mas que a nossa malta, muitos desses parece que não compreenderam que era mentira. Sr. Lima, diga-me uma coisa. Por que razão é que o senhor, tendo sido intérprete de Amílcar Cabral durante 2 anos, resolveu apresentar-se? Eu fui o intérprete de Amílcar Cabral durante 2 anos, mas depois que eu vi que o objetivo dele, que é um bloco comunismo, que nós em Cabo Verde e na Guiné não podemos viver naquele sistema comunista. A Amílcar tinha sido aquela noite para uma recepção, um banquete, parece na Embaixada da Polónia ou um outro país qualquer de leste, e quando regressou a casa estavam aí à espera dele e mataram-no com tiros. Já tinham preso o Aristides Pereira, que era o então secretário-geral adjunto, e depois mataram o Amílcar. Ele ainda fez um apelo à consciência desses homens que se houvesse problemas seriam resolvidos, discutir, como é que ele sempre fez. Não é? Mas eles depois deram-lhe o tiro mortal. O objetivo foi atingido e a missão cumprida. No acampamento, apenas os abutres, os jagudis, quebram a nota de solidão e de abandono. A sua figura sinistra é como que um símbolo neste final da operação que teve precisamente o seu nome. E uma vez mais a intervenção firme e decidida das nossas tropas foi coroada de êxito. Our fight is only against the Portuguese colonialism, the foreign domination in our country. But we never fight against the Portuguese people. Contrary, we hope to develop, to consolidate the friendship with the Portuguese people. For us, any government in Portugal, it will be good for us to have relations. One condition only, we have our right to self-determination and to the independence of our country, like an African people. Qual era a nossa estratégia que nos permitia ser os donos dos senhores de Guiné? É que tínhamos a Força Aérea com o domínio dos ares absoluto. Primeiro iam os aviões e bombardeavam. É o apocalipse, não ao contrário. Nós mandávamos, e aquilo não percebo, não sei porquê, não percebo aquilo deles. A gente fazia, os aviões de assalto iam, limpavam aquilo tudo, depois eles retiravam e caíam os helicópteros. Não sei se era ao contrário. Caíam os helicópteros e depois é que vinham os aviões que bombardeavam à volta. Quando o primeiro Fiat sobrevoou Guilés, nós estávamos em cima dos abrigos para dar as boas-vindas ao Fiat, não é? O Fiat sobrevoou, deu as coordenadas rádio, as coordenadas do inimigo, de onde estava a vir os ataques,
E a nossa grande esperança é que, de facto, esse Fiat... pronto, que a gente tinha... Mas foi ali o primeiro dia que caiu o Fiat. O Fiat marchou dentro da mata, com as coordenadas, sobrevoar a mata, só que o Fiat nunca mais apareceu. O Fiat foi atingido por um míssil terra-área. Míssil terra-área é um míssil que vai atrás do Fiat e enfia, vai atrás do escape e não larga o bicho mais. Nós vimos que era, de facto, indispensável conseguir uma defesa antiaérea eficaz. Não é? E essa foi a última missão que o Amílcar fez à União Soviética. Todos são unânimes a dizer que a guerra na Guiné estava perdida. Nós perdemos a capacidade de voar, a nossa aviação não voava, o armamento do PAIGC era superior ao armamento português e nós tínhamos na Guiné 30 mil homens num território na alturas diminuto, em comparação com Angola e Moçambique, 30 mil homens sufocados porque nós não tínhamos apoio aéreo, estávamos a ser bombardeados de fora do Senegal, da Guiné-Conakry, inclusivamente o PAIGC tinha já grande parte da Guiné já ocupada e perante este drama, quer dizer, na altura, passados 13 anos de guerra, estava-se a repetir o mesmo que já tinha acontecido com os soldados portugueses em Goa, que perante o exército indiano, era uma loucura fazer frente ao exército indiano, e perante isso, o Salazar, na altura, preferiu uma derrota militar em que os nossos soldados foram feitos prisioneiros e passaram aquilo que ninguém de nós desejará passar. E na Guiné, se não se dá o 25 de Abril, havia na Guiné um desastre militar de proporções gravíssimas. A guerra estava a chegar ao fim. E porque no terreno, os guerrilheiros já tinham uma longa experiência de 11 anos de guerra, de 10 ou 11 anos de guerra, na verdade, um conhecimento perfeito do terreno, na verdade. Mas também já havia no seio do soldado português, dos quadros do exército português, particularmente dos milicianos, já havia muita consciência de que aquela guerra não tinha explicação, não tinha razão de ser. Não tinha razão de ser. A guerra entre três frentes, Angola, Moçambique e Guiné e Cabo Verde. Em frente ao majestoso convento de Mafra, realizou-se o juramento de bandeira de mais um curso de oficiais milicianos que terminou a sua recruta na Escola Prática de Infantaria. Quando eu, afanosamente, então, dispus os mapas na mesa para mostrar ao capitão que me rendia os limites da zona de ação, o que é que era necessário fazer, as precauções a tomar relativamente ao inimigo da zona, aquilo que nós, a minha companhia, tinha feito para impedir para que os guerrilheiros se juntassem outra vez e formassem outra vez quartéis e eventualmente pudessem atacar a população. Ele interrompe e disse, pá, desculpe, mas não me interessa nada. Disse, pá, como está a dizer, pá. Mas eu peço, pá, não me interessa nada. Disse, pá, mas estou a passar a zona de ação da companhia, pá, isto é importante, o que eu estou a dizer, até para a segurança vossa e tal. Ele disse, pá, não me interessa, dizia ele. Não me interessa nada, porque eu não sou capitão. Disseram-me que eu era capitão, mandaram para a escola para a artilharia, não sei o quê, capitão, puseram depois aqui 3 galões e mandaram para cá, comandar para esta malta toda para cá está. Mas eu não sou capitão, eu sou arquiteto. Já não havia mais ninguém para mandar. Os ceguinhos já tinham sido mandados para a escuta, os aleijados para outras coisas quaisquer. Eu houve uma vez um soldado, isto é autêntico, passou por mim, não me fez continência, eu chamei-lhe a atenção e ele tirou um papel do bolso, era do comandante de companhia, e assim, é paralítico do braço direito. A nossa ideia, quando vamos para lá, é exatamente essa. Vamos ver o que é que cada um de nós, vamos defender um território que é nosso, é o prolongamento da pátria para outros continentes, e portanto, temos aqui uma missão importantíssima a cumprir. Vamos ver como é que nós nos vamos portar enquanto comandantes de um pelotão de 30, 40 homens. Eu ia completamente
feito àquela guerra, que eu considerava que os territórios eram nossos, tinham sido conquistados por portugueses, etc, etc, etc. Tinha, com todos esses paramentos, eu fui para a Primeira Guerra. Na segunda comissão que eu fiz, na Segunda Guerra que eu fiz, eu superei-me. Tinha aprendido muito na primeira e apliquei na segunda tudo aquilo que tinha aprendido. E, portanto, foi o meu ponto alto, em que eu fui condecorado e mais condecorado e promovido e não sei mais o quê, porque realmente eu era uma pequena máquina de guerra naquela altura. Na terceira comissão que eu fiz, portanto, e em que ia com coisas, eu comecei a pôr dúvidas em muitas coisas. Fundamentalmente, porque é que estes homens que vivem miseravelmente podiam viver muitíssimo bem se estivessem connosco, isto falando do inimigo, mas eles preferem. Eu cheguei à conclusão que há uma força extraordinária que os povos são incapazes de se opor a essa força. Essa força é a liberdade. Eu nunca, só tive ocasiões de ver que a liberdade mexe tudo. A liberdade faz um homem deixar-se matar por esse ideal. Exatamente. Nós, afinal, que interesse é que estamos aqui a defender? Estamos aqui a defender, de facto, a pátria, o território pátrio, ou estamos a defender aqui os grandes interesses económicos que ao Estado convém? E quando estas questões começam a colocar-nos, as coisas começam a abanar de facto. Não é? E começamos a considerar, bem, então isto é uma guerra de facto injusta, é uma guerra cujo mérito nós não conseguimos descortinar. Não estamos aqui a defender terra nenhuma, porque esta terra foi há 400 anos conquistada à força aos negros, aos quais pertencia a terra, às gerações ancestrais, e portanto estamos aqui a fazer um papel de tiranos no meio disto, ou agentes de uma tirania e de uma opressão que se verifica aqui sobre isto. E Spínola, nessa altura, coloca-se perante a questão do poder de Lisboa. Era preciso mudar algo em Lisboa para que as coisas mudassem. Nós já tínhamos, eu e um grupo de spinolistas, já tínhamos planeado derrubar o governo. Não tinha nada a ver com o movimento dos capitães, eram os spinolistas que se reuniram e começaram a pensar nisso e começaram a catequizar pessoas mas, entretanto, apareceu o movimento dos capitães, jovens e rápidos, ultrapassaram tudo e não tinha razão de ser variedíssimas organizações. E a Guiné foi sempre, portanto, um território de ponta nesse tipo de organizações. Aliás, isso explica até o facto que a Guiné tenha sido o único destes territórios onde havia guerra, onde os militares seguiram o movimento do 25 de Abril no dia 25. Portanto, o que me impressionava na Guiné, nessa altura, era de facto, para além da minha progressiva relação afetiva com o território e as suas gentes, era de facto a grande liberdade que havia e o desejo daqueles militares de mudar as coisas, que era inequívoco. Tudo isto se avoluma, de facto, em consequência da Guerra Colonial. Em julho de 73 é publicado um primeiro decreto-lei do Governo, da autoria, creio eu, do Ministro da Defesa e do Exército, que era o General Saviano Rebelo, em que, para dar, na perspectiva política do Governo de continuidade da Guerra Colonial, nos termos físicos dessa política, para dar continuidade a essa guerra, é necessário para capitães. E, portanto, para inventar capitães, abriu o Saviano Rebelo e o Governo lança esse decreto-lei de abertura das fileiras do quadro permanente a antigos milicianos que já tivessem feito uma comissão, de preferência, mas que, mediante um estágio de 6 meses na Academia Militar e mais um estágio de 6 meses na Escola Prática, eram feitos capitães, recuperavam a sua antiguidade como tenentes milicianos e, com isto,
integrados no quadro permanente, muitos deles passavam à frente para não sei quantos números, não sei quantos furos, acima da malta do quadro, estava ali a batê-las desde a Academia Militar e tinha feito sempre a sua carreira militar. Isto provocou, como vocês sabem, provocou um sururu muito grande na malta militar, nos capitães. E é aí que vai nascer o movimento dos capitães. A coisa é complicada. É complicado de dizer também. E nessa vou ouvir um bocadinho, com quanto pareça mentira ou não, mas às vezes tenho saudades. É umas saudades especiais, não é? Porque, repare, eu nunca, e penso que a maioria das pessoas, nunca vivi um tempo máximo da felicidade que pode acontecer. Para mim, e já tenho falado com camaradas que também, eu vou fazer uma operação, recebo a ordem de operações, vejo a operação, leio e depois há aquela parte muito triste do comandante, que é o comandante é o único que sabe o que é que vai acontecer. E muitas vezes sabe que vai acontecer muito mal, porque ele tem a noção completa da área que o cerca, do valor do inimigo, do que vai acontecer, ele tem. Portanto, este ponto é uma tensão nervosa que o indivíduo vive e que só passa no momento do primeiro tiro. Eu saio com a tropa e à medida que me vou aproximando do inimigo, começo a saber. Eles estão perto, eles estão por aqui, eles já estão muito avançados, eles têm que estar aqui, têm que estar aqui. E de repente eu entro num stress completamente intolerável. Mas esse é que é completamente intolerável. Tipo, anda doido à espera de um tiro. Quando vem um tiro, desfaz imediatamente todo o stress em que está. Descansa. O prazer que há para mim, doido, ter mais 24 horas de vida. É uma coisa fabulosa. Bem, é capaz de um tipo só ao pé da morte dar valor à vida. Não sei.